vestibulandos e seguidores do Guia da Aprovação. Hoje iremos continuar com a nossa correção e resolução do vestibular 2023 da Unicamp, primeira fase, e responderemos e resolveremos as questões de língua portuguesa e literatura. Então vamos começar pela questão de número 1. Então, aqui no texto 1 podemos ver uma charge relacionada à Cracolândia, em que mostra o símbolo do infinito, e policiais indo atrás de pessoas que estão amontoadas aqui fugindo. Vamos lá. Texto 2. Cracolândia vive 30 anos de eterno retorno. A repressão à droga não faz mais do que dispersar usuários. Especialistas cobram a articulação de políticas. Ela surgiu na Santa Efigênia, nos cruzamentos da Rua dos Gusmões com as pequenas ruas dos Protestantes e do Triunfo, logo atrás da estação ferroviária da Luz, no centro de São Paulo. E há quase 30 anos migra de um quarteirão para outro, em modo constante se esparramando pelos bairros vizinhos. A itinerância da maior cena aberta de uso do crack e outras drogas do país, batizada de Cracolândia nos anos 1990, é fruto ora de um jogo de esconde-esconde a partir do mando do crime organizado, ora do empurra-empurra das operações policiais que incidem sobre ela, onde quer que esteja. Indique a alternativa que apresenta palavras ou termos do texto 2 diretamente relacionados a elementos apresentados na charge texto 1. Ou seja, relacionar palavras do texto 2 com o sentido da charge. Vamos lá. Articulação de políticas esconde-esconde. Não temos esconde-esconde, não temos ninguém se escondendo, apenas fugindo, mas temos a presente articulação política na ação. Então a resposta não se encaixa por causa do esconde-esconde. Vamos lá para a alternativa B. Empurra, empurra e eterno retorno. Empurra, empurra sim, e eterno retorno sim. Podemos ver um empurra, empurra entre as pessoas aqui, e o eterno retorno que é representado pelo símbolo do infinito. Itinerância e crime organizado. Não podemos ver essas duas aqui. Repressão às drogas podemos, mas bairros vizinhos não está nessa imagem. Então, ficamos com a alternativa B. Agora vamos para a questão 2. Papo preto. Vamos falar sobre transfeminismo? Então, o tema do texto é o transfeminismo. Neste episódio do podcast Papo Preto, o apresentador Iago Rodrigues e a cinegrafista Débora Oliveira recebem Jarda Maria, que se tornou símbolo da luta pelos direitos das transexuais em Recife, após ingressar na Universidade Federal de Pernambuco. Ela fala sobre os desafios de ocupar e se manter no ambiente acadêmico e da importância de compreender o que é transfeminismo. Jarda explica que o conceito de transfeminismo ou feminismo trans surge nos Estados Unidos quando foi percebido que as pautas discutidas no feminismo não abarcavam a situação das mulheres trans e travestis. Ela disse que há muita cobrança em cima da comunidade de transexuais e travestis sobre os motivos e as causas da violência que sofrem todos os dias, mas as respostas devem partir da sociedade, que deve praticar a não violência e dar exemplos. Nós já estamos preocupados em pensar esses meios de sobrevivência que as pessoas se movimentam, que as pessoas que movimentam a transfobia pensam nos movimentos de enfrentamento. A transfobia e travestifobia são problemáticas cisgêneras e não nossa. Nós somos vítimas desse processo. Então aqui está falando que a travestifobia e a transfobia devem ser combatidas por todos e não só por essas pessoas. E aqui também diz que as pautas feministas não abarcam suficientemente as mulheres trans e travestis. Partindo do que a gente entendeu sobre o texto, vamos para a pergunta. Sobre a ocorrência do item trans no texto, podemos afirmar que introduzem termos como transfeminismo e transfobia, que servem para conceituar tipos de violência contra mulheres trans. Transfobia, sim, é um tipo de violência, mas transfeminismo não. É sinônimo de feminismo trans, não se referindo ao ato de violência contra essas mulheres. Alternativa B. O seu emprego em transfeminismo indica que a pauta feminista já se estende às mulheres trans, mas ainda exclui as travestis? Não, o que ele quer dizer é justamente o contrário, que ele não se estende totalmente e não abarca essa situação como deveria. É empregado como antônimo do prefixo cis para indicar que a transfobia e a travestifobia devem preocupar apenas as pessoas cisgêneras? Não, isso é uma preocupação de todos, assim como eu disse anteriormente, não apenas dessa população. Então ficamos com a alternativa D como sendo a correta. Remete a transexuais e travestis no termo feminismo trans, que é sinônimo de transfeminismo, sim, e abrange grupos não incluídos na pauta feminista. Sim, como eu disse, foi lido no texto. Então vamos lá, duas questões que podemos responder apenas por interpretação de texto. Agora vamos para o texto Quebrando o Silêncio dos Hospícios,
que será usado nas questões de número 3 e 4. Então, temos hospícios. Só tomar uma água rapidinho. Vamos continuar. Vamos lá. Estela do Patrocínio, apesar de ser reconhecida postumamente como poeta, nunca se definiu assim, e não escreveu nenhuma das linhas que estão no livro Reino dos Bichos e dos Animais a Monor, pelo qual ficou conhecida. A potência de suas palavras se encontra no seu falatório, como chamava suas falas, que foi preservado em fitas de áudio pela artista plástica Carla Guagliardi. As conversas entre as duas foram gravadas durante oficinas de arte para pacientes psiquiátricos, entre 1986 e 1988. E o livro, publicado por muitos anos depois da morte do Patrocínio, é um recorte de frases dela, transcritas desses diálogos. As falas de Patrocínio são de uma mulher negra e pobre que foi levada à força. Que foi levada à força pela polícia e internada no Centro Pedro II e depois na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, onde ficou por 30 anos. Quando morreu, foi enterrada como indigente. A história de Patrocínio é a história de milhares de vítimas que foram encarceradas dos hospícios brasileiros por serem consideradas desajustadas, em sua maioria negras. Ali elas sofreram abusos, violência e torturas, além de serem abandonadas pelo Estado. Vamos para a questão 3. Examinando a relação do título, o título Quebrando o Silêncio dos Hospícios, com o corpo do excerto da reportagem da revista, o que representa a quebra do silêncio dos hospícios. Então, pelo que a gente entende, é que esse silêncio dos hospícios se refere às falas gravadas na oficina de arte da interna manicomial Estela do Patrocínio, que foram publicadas no livro Quebrando o Silêncio dos Hospícios. Então, essa expressão se refere às fitas que ela gravou. Vamos lá. Se refere aqui à morte esquecida de Estela do Patrocínio em uma instituição para a reclusão de pessoas com transtornos mentais? Não, apesar de não ser uma alternativa totalmente errada, não se encaixa com a pergunta. O significado, que ele quer saber o significado dessa expressão, silêncio dos hospícios, que se refere às fitas dela, às falas dela, o que não diz nessa alternativa. Alternativa B. As oficinas de arte que permitiram a Estela do Patrocínio tornar pública sua voz e as histórias de mulheres encarceradas em instituições manicomiais. Não foram as oficinas de arte, mas sim as fitas e as falas dela. O livro de Estela do Patrocínio que narra as histórias de mulheres vítimas de violência manicomial? Não, ela gravou apenas as fitas. O livro foi publicado depois com as falas dela. Ela não fez esse livro. Então a alternativa D é a correta. Assim como eu disse, essa expressão se refere às falas gravadas de Estela do Patrocínio, que expressam tanto o seu percurso individual quanto a história de outras mulheres. Ficamos então com a alternativa D. Questão 4. Com base ainda no texto, falatório pode ser considerado como? Então, falatório, vemos aqui, era como ela chamava as falas dela, que se relacionava à maneira como a Estela do Patrocínio chamava as falas dela, ou seja, como ela nomeava suas próprias discursivas orais. Então, vamos lá. Com base no texto, falatório pode ser considerado como a modalidade declamada dos poemas? Não, em nenhum momento fala de poemas de Estela, nada a ver. Uma prática discursiva oral nomeada por Estela do Patrocínio? Sim, se refere à prática discursiva oral dela. A denominação usada no manicômio para conversas terapêuticas? Não se refere a conversas terapêuticas. Um gênero de poesia? Também não, em nenhum momento fala de poesia da Estela. Ficamos com a alternativa B de bola. Vamos para a questão 5. Então, aqui temos um tweet que está escrito: achei o momento bonito e fiquei imaginando como teria ficado essa selfie, então desenhei uma interpretação minha. Então mostra uma releitura do artista. Aqui temos uma pessoa que tirou uma foto de alguém tirando uma selfie. E aqui mostra como se fosse a visão do celular sendo retratada aqui pelo autor. Pelo artista, perdão. O texto apresenta a reprodução de uma postagem em Twitter do ilustrador e quadrinista Paulo Bruno. Considerando o texto e as duas imagens do tweet, assinale a alternativa que melhor descreve o sentido da interpretação nesse contexto particular de uso. Então vamos lá. Alternativa A. A imaginação em desenho do ponto de vista da selfie tematizada na foto. Sim, é o que eu acabei de falar. A imaginação do artista tenta representar o ponto de vista da selfie que está na foto. Vamos lá. A adulteração no desenho do significado da foto. Não, ele não tenta alterar o significado da foto mudando a perspectiva. Não é isso.
A cópia em ilustração de uma fotografia que mostra a produção de uma selfie? Não, não é uma cópia. E a alternativa D podemos eliminar porque ele fala a recriação em foto. Ele não fez a recriação em foto, mas sim em desenho. Então ficamos com a alternativa A. Vamos para a questão 6. Você provavelmente já encontrou pelas redes sociais o famigerado hashtag SQM, aquele jeito telegráfico de dizer que tal coisa é muito legal. Entre aspas, só que não. Agora imagine uma língua diferente do português que tem incorporado um conceito parecido na própria estrutura das palavras, criando o que foi apelidado de sufixo frustrativo. Bom, é assim no Cotiria, um idioma da família linguística tucano, falada por indígenas do Alto Rio Negro, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Para exprimir a função frustrativa, o Cotiria usa um sufixo com a forma ma. Você quer dizer que foi até um lugar sem conseguir o que queria, indo até lá? Basta pegar o verbo ir, que é o aa, em Cotiria, e acrescentar o sufixo waama, que significa ir em vão. O excerto retirado de uma revista do jornalismo científico exemplifica um processo de formação de palavras na língua indígena Cotiria e o compara com o uso da hashtag SQN. É correto afirmar que essa comparação... Então, o que a gente pode ver nessa comparação? As duas mostram processos de formação de palavras com efeitos parecidos, só que por meio de processos distintos. Então, os dois se referem à formação e ao jeito de expressar a linguagem, só que um através de uma hashtag abreviando e o outro adicionando um sufixo frustrativo, que é assim que eles chamam. Então, vamos lá. É correto afirmar que essa comparação cria uma falsa equivalência, pois os processos morfológicos em Cotiria e em português são diferentes. Não, ele não busca criar uma falsa equivalência. Alternativa B. Enfatiza a construção de efeitos de sentido parecidos por meio de processos distintos. Sim, os processos de forma são distintos, mas buscam o mesmo efeito de formação de palavra. Portanto, eles são processos semanticamente semelhantes, mas não idênticos. Então, botem isso na cabeça. São semelhantes, mas não são idênticos. Vamos lá, alternativa C. Permite compreender processos linguísticos idênticos? Não, acabei de falar que não são idênticos, mas semelhantes. A também não é. C já eliminamos. Ele busca ressaltar as diferenças no uso dos sufixos ma em Cotiria e hashtag só que não no português usado na internet? Não, ele não tenta ressaltar as diferenças, mas tentar comparar elas, mostrando que diversos processos podem ter semelhanças. Vamos para a questão de número 7, que se refere à crônica da série Bons Dias, do famoso Machado de Assis. Na última crônica da série Bons Dias, de 29 de agosto de 1889, série na qual um tema são as questões gerais em torno do curandeirismo, esse é o tema, o narrador enuncia: hão de fazer-me esta justiça, ainda aos mais ferrenhos inimigos. É que não sou curandeiro, eu não tenho parente curandeiro, não conheço curandeiro e nunca vi cara, fotografia ou relíquia sequer de curandeiro. Quando adoeço, não é de espinhela caída, que significa uma designação popular para doenças caracterizadas por dores no corpo, além de cansaço físico. Coisa que podia aconselhar a curanderia. A curanderia. É sempre de moléstias latinas ou gregas. Estou na regra. Pago impostos, sou jurado. Não me podem arguir a menor quebra de dever público. Então aqui ele tenta defender a tese de que é rejeitar ironicamente o curandeirismo, assim como ele faz isso de modo crítico e de modo zombeteiro também durante os bons dias, né, que é essa obra de Machado de Assis. E além de rejeitar essas práticas do curadeirismo, ele também assume um tom superior, quando ele fala que, por exemplo, ele está na regra, paga impostos, querendo se mostrar superior àqueles que estão ao seu redor na sociedade. Então vamos para perguntas alternativas. Na profissão de fé, feita pelo narrador da crônica no parágrafo citado, percebe-se a distinção do narrador como uma figura avessa ao curandeirismo, por crença na ciência dos filósofos e pensadores gregos latinos, o que marca o tom crítico da série. Não é, por mais que seja uma alternativa correta, se você for analisar, não é esse final tá errado, o que marca o tom crítico da série. Não é essa crença na ciência e nos pensadores gregos-latinos que traz esse tom crítico. O que traz o tom crítico é o modo como ele trata o curandeirismo e não como ele exalta essa ciência, por assim dizer. A caracterização do narrador como figura superior à população em geral, sim, como eu disse, ressaltado aqui nessas últimas linhas.
o que ecoa o tom analítico das crônicas dessa série. Sim. Vamos lá, repetição exagerada da palavra curandeira no trecho como marca estilística de simplicidade linguística? Não, nunca quando tiver essa alternativa você já pode eliminar. Quando ele fala simplicidade linguística, que o, o escritor ele errou assim, que ele não teve noção disso, ou dá uma crítica bem ferrenha assim a escrita, o modo de escrita, nunca é isso. Ainda mais dizer que é uma simplicidade, logo para um Machado de Assis, todo mundo sabe que independente do autor que fosse, dizer essa simplicidade linguística não seria uma opção. Não é uma opção viável. A personificação gerada por quando adoeça é sempre de moléstias latinas ou gregas como marca do estilo empolado do narrador. Não, essa personificação não é uma marca do estilo empolado do narrador. Não é isso. Vamos para a questão de número 8. Conheço um povo sem poligamia, o povo Macu. Este povo deixou as suas raízes e apoligamou-se por influência da religião. Islamizou-se. Conheço um povo de tradição poligâmica, o meu, do sul do meu país. Inspirado no Papa, nos padres e nos santos, disse não à poligamia. Cristianizou-se. Aqui temos a questão da islamização, da poligamia, da cristianização e da monogamia. Vamos lá. Jurou deixar os costumes de casar com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. Então, o que a gente pode aprender dessa leitura é que tanto a poligamia de influência islâmica quanto a monogamia também de influência do cristianismo, ambas de disseminação europeia, por exemplo, o cristianismo, ambas convivem nesse país, que é Moçambique. E a constituição original da família, portanto, ela depende de fatores como fatores culturais, religiosos e políticos. Então, vamos para as alternativas. Baseando-se no excerto na leitura da obra, é correto afirmar que a organização familiar é fruto da vida religiosa dos povos, cabendo assim a monogamia aos povos cristãos e a poligamia aos povos islâmicos. Não, ela não é fruto só apenas da vida religiosa, e não cabe apenas a monogamia aos cristãos e a poligamia aos islâmicos, pois nessa região mesmo tem os dois, tem gente que tem prefere um e gente que prefere o outro. Então não é essa a alternativa. B. Os costumes culturais do modo de organizar os arranjos familiares são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores. Sim, o modo como se organiza essa sociedade coloca em xeque essas novas estruturas de poder e de arranjo familiar. A monogamia aparece como evolução natural aos costumes. Não, em nenhum momento ele fala que a monogamia é superior ou que deve ser vista como uma evolução em relação à poligamia, mas apenas que coexistem os dois, numa mesma região. O povo Makua tornou-se monogâmico depois de abraçar fé cristã trazida pelo Papa e padres, o que pode ser considerado um aprimoramento social? Não fala nada de aprimoramento social. Não fala que um é melhor que o outro dentro de mostrar que é superior. Então não podemos dizer que é um aprimoramento social, assim como não podemos dizer que é uma evolução natural, por assim dizer, como presente nessas duas alternativas. Ficamos então com a alternativa B. Vamos para a questão 9. E aqui temos uma carta de achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha. E aqui temos Projetos para o Brasil de José Bonifácio de Andrade Silva. Vamos lá. Texto 1, de Pero Vaz de Caminha. Parece-me gente de tal inocência que se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença. Então aqui eles estão se referindo aos indígenas e a capacidade de cristianização fácil dos indígenas segundo esse relato. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque certamente esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. Aqui está mostrando que como se eles fossem uma página em branca, poderão imprimir o que eles quisessem neles, tentando europeizá-los. E, pois, nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, e a bons homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem um motivo. Então vamos lá, texto 2. Agora que já explicamos o texto 1 e conseguimos lê-lo, vamos para o texto 2. As molas do homem primitivo podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e benefícios. Newton, se houvesse nascido entre os guaranis, seria mais um bípede, que pisara sobre a superfície da terra. Mas um guarani criado por Newton talvez ocupasse o seu lugar. Então aqui também está mostrando a ideia de que poderiam educar os indígenas e torná-los
como alguém melhor, como se eles fossem povos que podem incorporar valores e atitudes eurocêntricas impostas pelo colonizador, assim como preconiza no texto 1. Quem ler o diálogo que traz Larry da sua viagem ao Brasil entre um francês e um velho carijó, conhecerá que não falta aos índios bravos o lume natural da razão. A partir dos dois textos escritos em momentos emblemáticos da história do Brasil, o achamento em 1500 e o debate de ideias para a criação de uma Constituição de 1823, seria correto afirmar que os povos originários são definidos como díspares entre si, pois Caminha os vê como ingênuos, crédulos, enquanto Bonifácio alerta para o perigo dos indígenas bravos. Não, Bonifácio não tenta alertar para esse perigo dos indígenas bravos e também não tenta mostrar essa ideia de disparidade entre esses dois textos. Considerados uma página em branco e maleáveis, tanto no texto do cronista quentista quanto naquele do publicista oitocentista. Sim, exatamente isso que eles tentam retratar nesses dois textos. Aqui que eles falam dessa capacidade de moldar os indígenas de acordo com cristianização, e aqui também que eles poderiam ser facilmente educados e ter pelo colonizador. C. Apontados como benignos com a intenção de preservar os indígenas distantes da degradação dos costumes europeus. Não, em nenhum momento eles falam de preservar os indígenas da degradação europeia, mas falam sim da influência que os europeus podem ter sobre ele, justamente o contrário. Tributários de uma imutabilidade cultural? Não, eles não falam de imutabilidade, mas sim de uma mutabilidade, que eles são capazes de mudar suas culturas e se adequar ao que o colonizador impõe a eles. Vamos lá, questão 10. Temos aqui o Marinheiro, de Fernando Pessoa, leitura obrigatória, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, vai pedir para a gente comparar uma questão com base nos dois textos. Tomar uma água. Vamos lá, questão 10. Desde que naufragado se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido, pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria. Então aqui vemos o início da obra, em que o marinheiro ele se vê no naufrágio, ele tenta criar uma nova pátria para tentar rememorar, já que ele não tem mais nenhuma, por assim dizer. Uma outra espécie de país com outras espécies de paisagens e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem pelas janelas. Vamos lá, texto 2. Na capacidade para amoldar-se todos os meios, em prejuízo, muitas vezes de suas próprias características raciais e culturais, revelou o português melhores aptidão de colonizador do que os demais povos. Os portugueses precisaram anular-se durante um longo tempo para afinal vencerem. Então aqui dá a ideia que eles precisavam de uma ideia de renascimento, por assim dizer, que eles precisavam perder para depois ganhar novos valores. Como o grão de trigo dos evangelhos, o que há de primeiramente morrer para depois crescer e dar muitos frutos, assim como eu disse. Então, o que a gente pode ver é que, segundo esse segundo texto da Raízes do Brasil, por exemplo, mostra que os portugueses foram capazes de se moldar ao meio, apesar dessas situações que ele passou, como falem a todos os meios, em prejuízo, muitas vezes de suas próprias características raciais e culturais, como diz aqui. E esse comportamento também é similar no Marinha do Náufrago, que ele pôs a criar uma nova pátria. Então, a gente pode ver que ambos são capazes de criar novos valores e paisagens e assim reinventar suas memórias. Então, agora que a gente conseguiu estabelecer uma semelhança entre as duas ideias desses textos, vamos responder a questão. Levando em conta os textos 1 e 2, assinale a alternativa correta. Sempre prestem muita atenção se ele pede incorreta ou a correta. Vamos lá. Alternativa A. O marinheiro e o colonizador português são capazes de criar valores e paisagens. Sim, reinventando-se a ponto de forjarem outra realidade e outra memória do passado. Sim, é o que eu acabei de dizer. Essa é a comparação entre os dois. O marinheiro e o colonizador português constroem novos mundos e valores no além-mar, mas são incapazes de anular sua identidade original? Não, eles são capazes de fazer isso, não incapazes. Tanto que o marinheiro faz isso. O marinheiro e o colonizador português, apesar do esforço de construção cultural, limitam-se a transpor integralmente o que aprenderam no passado. Não, eles tentam fazer coisas novas, impor coisas novas, e não se limitar a transpor exatamente como era o passado. O marinheiro e o colonizador português acabam anulando suas identidades originais, representando assim figuras inquestionáveis de niilismo. Não, a ideia de niilismo, de tristeza, de ideias mais depressivas não está presente nesse texto como se isso fosse levar a algo triste, algo niilista, por assim dizer. Algo vazio. Não é isso que tenta mostrar o texto. Agora vamos analisar ciclo
que é um soneto de Olavo Bilac. Vamos lá. Manhã, sangue em delírio, verde gomo, promessa ardente, berço liminar. A árvore pulsa no primeiro assomo da vida, enxana a seiva ao sol. Sonhar. Dia. Então aqui ó, podemos ver uma sequência, manhã, dia, tarde, noite, e a semelhança é que todos terminam com um verbo, como se esse verbo fosse o que a pessoa iria fazer em cada parte do dia, explicando cada parte ao longo do dia. Dia. A flor, o noivado e o beijo, como em perfumes um tálamo e um altar. A árvore abre-se em riso, espera o pomo e canta a voz dos pássaros. Amar. Tarde. Messe e esplendor. Glória e tributo. A árvore maternal levanta o fruto. A hóstia da ideia em perfeição. Pensar. Noite. Ó, saudade. A dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama as folhas, como lágrimas. Lembrar. Então, aqui podemos ver nesse soneto que a semelhança, como eu disse, no final do último verso de cada estrofe, eles reiteram o mesmo tipo de frase, com verbo no infinitivo. Por exemplo, sonhar, amar, pensar e lembrar. O que acentua não só o idealismo deolírico, como se nota também nas duas primeiras estrofes, essa rememoração, que tenta relembrar que tenta mostrar nessa rememoração, a lembrança e depois o consequente término da vida, como se nota nos dois terceiros. Então é como se fosse cada um representando um período da vida, que seria o início, sonhar, depois amar, depois pensar, depois lembrar, que é o que já foi, o que já aconteceu, que refere-se ao fim da vida. E à noite também, que é o fim do dia. Então aqui mostra uma certa semelhança, por assim dizer, temática, que ele tenta relacionar o dia com a vida. Isso que temos que entender, como as fases da vida. Tenta fazer essa analogia. Então vamos lá. No soneto Ciclo, a reiteração de um mesmo tipo de frase no final de cada estrofe acentua o idealismo e a rememoração. Sim, acabei de explicar isso. A metáfora da árvore faz uso de vocabulário botânico. Não, em nenhum momento ele usa vocabulário botânico, usa termos relacionados à botânica. Ele apenas diz árvore, folhas, vocabulários básicos, não botânicos em específico. As frases nominais do início das estrofes contradizem os sentidos de cada estrofe anterior. Não, eles não contradizem, eles complementam a duração do dia e da vida. Eles se complementam as estrofes e não se contraem a seguinte com a anterior. O paralelismo estrutural entre as estrofes de ciclo evoca o desgaste dos recursos? Não, assim como diz que não podemos falar de simplicidade, também não podemos falar simplicidade de capacidade do poeta, ou também não podemos falar de desgaste dos recursos do poeta, porque ele não tem desgaste de recursos. Agora vamos para a última questão de português, sobre a obra Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, que se chama Gênesis, essa primeira parte. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Então aqui o que podemos interpretar? Podemos ver que aqui ele fala que o mundo como se fosse uma coisa boa que Deus deu, mas daí o homem corrompeu o mundo, corrompeu essa visão de mundo que temos. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Se referindo aqui também ao nome da obra Sobrevivendo no Inferno. Então vamos lá. A palavra Gênesis dá nome ao primeiro livro da Bíblia. Considerando a obra na íntegra dos Racionais MCs e o excerto acima dela reproduzido, pode-se dizer que em relação a esse trecho, Gênesis seria uma alusão à influência do cristianismo na dinâmica das comunidades periféricas? Não, ele não tenta mostrar a influência do cristianismo na dinâmica das comunidades, mas que o mundo foi criado como algo bom, segundo o cristianismo, mas que o homem corrompeu. Então ele tenta mostrar a origem divina contraposta com os problemas do homem, por assim dizer. B. Ao colapso planetário entrevisto já na origem do mundo natural? Não, ele não fala na origem do mundo natural, ele fala que tudo era bom, tudo era bonito, que Deus criou tudo isso aqui de bom, o mar, as árvores, as crianças, o amor, que Deus deu a pureza, por assim dizer. A origem divina do mundo contraposta aos problemas criados pelo homem. Sim, é isso que ele tenta representar nisso daí. Falando que Deus criou um monte de coisa boa e que o homem foi lá e corrompeu isso. E mudou isso, trazendo coisas ruins, como as drogas, a favela, o crack, a trairagem. D. A origem religiosa dos conflitos armados? Não, eles não falam que os conflitos armados
tem origem religiosa e nem a violência social. Ele não tenta fazer esse tipo de relação. Então ficamos com a alternativa C e acabamos por aqui nessas questões de língua portuguesa e literatura. Espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem vir aqui nos comentários e mandar alguma coisa para nós. E por favor, siga nossas redes sociais, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fui!